apresentação aqui. Está tudo certo, né? Vocês estão vendo? Sim, Perfeito, perfeito. Então, hoje seria a aula. Gente, então, só para começar, bom dia a todos de novo. Hoje seria a aula do Peloso, aí ele pediu para eu trocar. E o que eu informo, vocês vão entender por que um turning point. Logicamente, eu sempre defendo o linfoma de Hodgkin como pioneiro em muitas coisas, porque até mesmo ele foi o pioneiro da poliquimioterapia, ele foi o pioneiro da cura com remédio. Isso quando comparado a todos os outros tumores sólidos, ele foi pioneiro na radioterapia com Kaplan 250 e por aí vai. Então, a história do Hodgkin, sem dúvida, reflete uma história de sucesso, de evolução na medicina. E, logicamente, a gente espera que isso se reflita para outras doenças, como estão parecendo que se refletem com essa acúmulo de conhecimento e, principalmente, não basta só acumular conhecimento, ele tem que translacionar, ele tem que virar remédio que de fato seja eficaz. Então, hoje o que eu vou falar é o tratamento de primeira linha do linfoma de Hodgkin clássico. Eu não vou falar, como eu já falei no próprio título, porque quando eu mandei o título para o Celso, eu até falei tratamento do Hodgkin, mas eu resolvi focar realmente ontem à noite só no tratamento de primeira linha, porque este sim teve um grande avanço neste ano, principalmente, vocês vão entender por quê. Eu vou contar um pouco da história do Hodgkin, já que eu falo que ele é pioneiro em muitas coisas e é uma história muito bonita. Conto sobre a primeira onda de tratamento. Falo também dessa onda do PET, de mais ou menos 10 anos para cá, como um grande fator prognóstico e decisório, muitas vezes, em diminuir ou não o tratamento. Falo no que a gente realmente deve chegar hoje, que é entender a célula de Wittenberg, entender o microambiente desse tumor. E certamente o meu último tópico vai ser o caminho para a cura. Será que a gente tem hoje um novo standard of care? Isso eu não tenho certeza ainda, mas isso serve para todos nós pensarmos aí. Então, essa aí vai ser a agenda da aula de hoje. Para os residentes que semana passada tiveram aula no mini curso de linfoma que eu estou dando para eles, a gente falou semana passada de microambiente do linfoma de Hodgkin clássico. E vocês se lembram, residentes, que eu não falei, eu até falei que eu não ia falar sobre tratamento, eu queria realmente que a aula fosse focada em microambiente, mas que agora vocês vão entender como que isso se refletiu em um aumento de remédios, em um aumento da cura do linfoma de Hodgkin, tá? Então, contando essa história que eu queria falar, você pega um livro antigo de Hodgkin. Eu tenho esse livro de Hodgkin aqui. Quem me deu de presente foi o Keatone. Ele comprou no Museu do Thomas Hodgkin, lá em Londres. Então, tenho a honra de ter recebido esse presente do Keatone. E esse livro conta essa história. Foi em 1832 que o médico inglês, tá, trouxe o que a gente chama trouxe uma doença que acometia jovens com aumento de gânglios, com aumento de baço, e essa doença recebeu a alcunha de doença de Hodgkin, tá? Já naquela época, o Hodgkin tentou tratar esses pacientes com infusões de ervas, etc., mas certamente naquela época nada deu certo. Mas ele introduziu o conceito da doença de Hodgkin, tá? Esse é o Dr. Thomas Hodgkin, ele tem um museu, eu também tive a oportunidade de ir nesse museu no Guy Hospital, tá? Guy Hospital, e interessante que até hoje tem as peças que ele estudou em 1832 no formol, tá? Então é muito bonito a gente ver essa história aí, tá? Esta é o desenho aqui que ele fez,
tá, do linfoma de Hodgkin, tá? Isso é um desenho feito por ele. Aqui à sua direita, aqui, tá? É a peça que até hoje existe no museu dele, desses jovens, era um total de 8 jovens, e eu trago aqui à sua esquerda esta foto, certamente em 1832, não existia microscopia óptica, mas essa foto eu tive a oportunidade de tirar na Johns Hopkins em 2004, quando eu fui para lá, tá? Que tem também o museu da Dorothy Reed, vocês vão ver logo a seguir, e ela, o que que ela fez? Interessante, ela revisou todos os casos de 1832, tá? Então, essa é uma peça, é uma lâmina destes casos aqui, e ela confirmou que o que o Thomas Hodgkin, há quase 100 anos atrás, naquela época, lógico, tinha falado de doença de Hodgkin, realmente era a doença de Hodgkin, ela identificou as mesmas células que recebeu o nome de células de Reed-Sternberg. Essa é a Johns Hopkins, e essa é a Dorothy Reed, que na época era aluna de medicina, do 4º ano de medicina, que identificou umas células grandes em pacientes que estavam em investigação de tuberculose e ou doença de Hodgkin. E quando ela fez esse desenho mostrando, e não só o desenho, quando ela mostrou que estes pacientes tinham, na verdade, isso aí, o Hodgkin é caracterizado pela presença de poucas células de Reed-Sternberg, como vocês podem ver aqui, essas células grandes aqui, infiltrado em um milieu inflamatório diverso, composto por linfócitos, por eosinófilos, por monócitos, etc. É o chamado fundo de Hodgkin. E é entender, como eu falei para vocês residentes semana passada, e é entender essa interação dessa célula grande, que é a minoria dessa grande massa de tumor, como que ela consegue sobreviver. E não só sobreviver, como também desenhar o microambiente anérgico que ela quer para que se perpetue e que surja o linfoma de Hodgkin. Então, o linfoma de Hodgkin, ele é uma doença maligna, não tenho dúvida, não estou aqui para pôr dúvida quanto a isso, mas é uma doença que realmente reflete a importância do sistema imune e como eu brinco com os meus pacientes, como a gente tem que tratar o nosso sistema imune com carinho, porque senão uma célula pequena, minoria, pode realmente ter o linfoma de Hodgkin, assim como outros cânceres, mas esse câncer reflete muito bem o papel importantíssimo, imperioso do sistema imune. Então, falando agora sobre essa primeira onda começou no final da década de 60, com Vincent de Vita, quando ele lançou o MOP, que era mostarda, oncovin, procarbazina e prednisona para tratar o Hodgkin. Foi a primeira doença que foi tratada com esquema de poliquimioterapia e que foi curada, tá? Em 75 teve o ABVD, vocês vão ver, e o BACOP, ou seja, são as três classes de poliquimioterapia que duraram até os anos 2010, viu, gente? Então, tudo isso, com exceção do MOP, que no início dos anos 2000 a mostarda foi banida, tá? O ABVD e o BACOP são, até hoje, o standard of care para o tratamento do linfoma de Hodgkin clássico. Trouxe esse artigo, tá, de 1970, mas, na verdade, a primeira letter que ele fez foi em 68, Vincent de Vita, quando ele mostrou, com apenas 44 pacientes, tá, que o tratamento, tá, desses jovens com linfoma de Hodgkin, todos 3 ou 4, só para vocês terem uma ideia, o estadiamento de Ann Arbor foi feito na cidade de Ann Arbor, tá? No estado do Michigan, em 1964. Tá? A média de idade desses pacientes eram de 31 anos, eles receberam 6 ciclos de MOP e tiveram uma resposta completa de 81% e praticamente mais da metade, 63% deles, estavam vivos em 4 anos. Não demorou muito para esse grupo italiano do Bonadonna
tá, lançaram um esquema que é o ABVD, que só certamente, até para ele poder falar que o ABVD era melhor do que o MOP, ele fez uma comparação, tá? Logicamente, naquela época, o conhecimento nosso de fase 3 de estatística era mais precário, mas houve uma comparação de 25 casos com MOP versus 20 casos com ABVD, mostraram, e esse estudo mostrou que o MOP e a ABVD traziam respostas semelhantes. O que o ABVD ganhava sobremaneira é nessa tabela à sua direita, que ele era menos tóxico, tá, do que o MOP, sendo menos tóxico. Naquela época, a gente tinha um conhecimento já que a mostarda era altamente carcinogênica, tá? Então, foi por isso que, desde a década de 70, 1975, o ABVD foi, aos poucos, tomando o lugar do MOP. Tá? Demorou muito tempo, 20 anos, para o grupo alemão começar a se mostrar, tá? Com Volker Diel, que eu tive o prazer de dar uma aula com Volker Diel ano passado, tá? Junto dele no Congresso de Hodgkin, e eu fiquei muito orgulhoso que no final da aula, o professor Dil chegou para mim com o jeitão dele e falou: Otávio, você me empresta a sua aula? Eu queria muito ter a sua aula. Eu falei: nossa, professor, é uma honra. Então, trago isso com muito orgulho, que isso foi o ano passado. Mas nesse estudo foi quando surgiu o BEACOP como potencial jeito de tratar o Hodgkin. Não vou detalhar esse estudo, é um estudo de quase 20 anos aí, mas vale a pena a gente entender essa história do MOP, do ABVD e com o BEACOP do grupo alemão. Tá? O BEACOP ele é, sem dúvida, mais potente do que o ABVD. Eu nunca tive dúvida disso, ainda mais com tantos artigos que apareceram depois de 1996. A questão do BEACOP, e quem me conhece sabe que eu não utilizo o BEACOP, era a toxicidade. É uma doença de jovens, principalmente, levavam à esterilidade em 100% dos casos. Então, como tudo na vida é um trade-off, é uma balança, é uma troca, eu não acho que o ganho seja suficiente a levar um jovem estéril a maior toxicidade, a muito maior necessidade de internação, mas não deixa de ser importante. Eu até brinco, brasileiro não é alemão, então eu não acho que a gente tem essa população que aguente como os alemães, brincando, aguentam o BEACOP. Tá? Trago agora a terceira onda. Então, falei dessa primeira onda, da segunda onda, desculpa, que é o PET. O PET surgiu nos anos 2000, mas ele entrou de fato no linfoma de Hodgkin em 2008, 2009, quando o Galamini, do grupo italiano, mostrou a importância do PET2 ou do Inter-IMPET como o maior fator prognóstico no linfoma de Hodgkin clássico. O PET também nos proporcionou diminuir um pouco o tratamento, por exemplo, em alguns casos com a omissão de radioterapia, e também ele nos proporcionou o descalonamento, ou seja, diminuir o tratamento, por exemplo, do Retro Trial, tá? Que é a retirada da bleomicina depois de 2 ciclos de ABVD, e se o PET, depois desses 2 ciclos, estiver negativo, você tem autorização com um trabalho muito bonito, estatisticamente, de tirar a bleo. Então, você faz 2 ciclos de ABVD, depois 4 restantes de AVD. Isso é o que o PET trouxe na década dos anos 2010, por aí. Muito importante, aqui eu trago vários estudos, tá? Não só o do Galamini, mas vários estudos, tá? Mostrando que aquele paciente que tinha o PET2 ou PET no meio do tratamento positivo, positivo aqui embaixo, ele tinha muito mais chance de recair do que aquele paciente que já depois de 2 ciclos apresentar uma resposta completa. Tá? Trago até esse estudo do Juliano Sessi, que vai apresentar esse ano no EMO. Eu fiz um convite para ele. Juliano Sessi é um médico nuclear,
é um grande estudioso de Hodgkin, e ele vai apresentar no EMO sobre os novos parâmetros do PET, como metabolismo, como heterogeneidade, volume metabólico total, que pode esmiuçar e pode escrutinar mais e trazer mais poder para o PET como decisório no tratamento. Aqui, então, a importância do PET-2. Agora, e o PET no intuito de guiar o tratamento? Tá? Ali o PET-2 é apenas para mostrar a importância deles, mas em todos esses estudos não houve nenhuma intervenção. Mas agora, depois desse conhecimento do PET-2, houve então alguns estudos, aliás, vários excelentes estudos, trazendo isso. Então, já que o PET-2 é muito importante, e se o paciente tiver o PET-2 negativo, eu posso diminuir ou omitir a radioterapia? Ou se aquele paciente tiver o PET-2 positivo, já que eu sei que ele tem uma chance grande de recair, eu posso escalonar a terapia? Isso foi o mote dos estudos dos anos 2000, dos anos 2010, a praticamente os anos de 2018, por aí. Só para você ter uma ideia, eu já fiz um PubMed, estudos de fase 3 randomizados. Só nesses 8 anos que eu falei, de 2010 a 2008, nós tivemos mais de 7 estudos, foram 8 estudos randomizados endereçando esta dúvida. Posso diminuir ou posso escalonar a terapia de acordo com o PET-2? Então, falando brevemente, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar detalhando estudo. Vocês mais jovens que tenham a curiosidade vão estudar e têm o seu senso crítico, tá? Eu acho que eu, Celso, Fábio, Alex, todos nós docentes, a gente tem, falei esses nomes por lidar mais com onquemato, mas a gente tem muita essa pegada de leiam o estudo, mas leiam sempre com cautela e com senso crítico. Mas esses estudos na doença localizada, ou seja, doença que a gente chama precoce, e para vocês mais jovens, doença precoce é doença que esteja em uma metade do corpo, 1 e 2, tá? Ou seja, lembrando que o diafragma é o limite para falar se o estadio é 3 ou 4, tá? Então, trago esses estudos, tá? Como H10, que foi lançado em 2011, que trouxe como standard of care para aquele paciente com doença precoce favorável, aquele que não tem fatores de risco, como vocês podem ver à sua direita aí, como VHS aumentado, sintomas B de mais de 3 sítios nodais acometidos e a presença de doença extranodal. Para esses pacientes que não têm nenhum desses critérios aí, 2 ciclos de ABVD e 20 grays de radioterapia é o standard of care. Tá? Confesso que de cada 100 pacientes que eu vejo, talvez um tenha esse perfil. Tá? Realmente, esse perfil de doença localizada sem nenhum fator de risco é raro, mas a gente está autorizado a trazer 2 ciclos com 20 grays de rádio, mas para aqueles pacientes também, agora teve o Rapid Trial, o H10 também, tá? São estudos randomizados, trouxe este outro estudo. E se eu randomizar esse paciente em 2 grupos, um que receba 3 ABVDs, e se o interimpete depois de 2 ABVDs eu não faço rádio, tá? Ou se ele tiver PET positivo, eu faço radioterapia, ou teve até um outro braço que incrementou terapia. O que esse estudo mostrou, o Rapid Trial, é que ainda, tá, que corrobora com o estudo do grupo alemão, do Engert, ainda a radioterapia para doença localizada parece que tem um compromisso. Quando eu vou conversar com o paciente, eu falo, se a gente quiser diminuir o número de ciclos, eu provavelmente não posso deixar de fazer a rádio. Mas se a gente aumentar o número de ciclos, vocês vão ver no próximo slide, talvez eu possa diminuir ou evitar a radioterapia. Mas esse estudo, veja, ele foi apresentado com 3 anos de follow-up. E a gente sabe que os efeitos deletérios da radioterapia, de miocardiopatia, de pneumonite aquitínica, adneoplasia secundária, não são eventos que ocorrem nos primeiros 3 anos.
Então, talvez a gente vai precisar de tempo, tá, para ver esse resultado. Mas trouxe a ideia de, em alguns casos, poder evitar a radioterapia. Agora, quando eu tenho pacientes com doença localizada desfavorável, ou seja, que talvez seja uma grande maioria deste grupo de pacientes com doença localizada, que tenha VHS aumentado ou que tenha sintomas B, ou mais de 3 áreas nodais acometidas, doença extranodal, tá? O Standard of Care, que é o estudo HD11 do grupo alemão, são 4 ciclos de ABVD com 30 grays de radioterapia. Aí, recentemente, nos anos de 2008, tivemos esse estudo do Marcos André, tá, do grupo europeu, também com participação dos Estados Unidos, mostrando que talvez 6 ciclos de ABVD sem radioterapia têm a mesma resposta, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Então, lembre daquele papo que eu tenho com o meu paciente. Talvez, se eu diminuir o número de ciclos, eu talvez não consiga hoje, com o que eu tenho em mãos, poupar a radioterapia. Certamente, cada discussão ela tem que ser individualizada. Se a jovem com linfoma de Hodgkin, a mãe teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama, essa é uma jovem que eu vou tentar evitar a rádio, mas aí talvez eu tenha que pegar um pouco mais pesado na quimioterapia. Então, é só para dar uma ideia para vocês mais jovens, tá? Quando eu falei que talvez no estudo do Rapid Trial, da omissão da rádio, que mostrou que a omissão da rádio não é legal ainda, apesar de curvas muito próximas, mas a rádio tem um impacto significante, talvez trago 2 coisas que os jovens têm que aprender, tá? E que a gente tem que também diariamente fazer esse exercício. Tempo é rei, tá? A gente tem que lembrar que o estudo do Rapid Trial, que eu mostrei há pouco, que mostrou que a radioterapia ela é importante e que não é bom evitar a rádio quando você faz de 2 a 3 ciclos, talvez o tempo nos mostre que não, talvez valha a pena, porque apesar da PFS no início ter uma diferença, quando a gente avaliar o overall survival, aí entra a morte por neoplasia secundária, por miocardiopatia, etc., talvez isso se iguale. E tamanho importa. Vocês viram que em nenhum momento aí, nessa doença localizada, eu coloquei massa bulk como doença localizada, porque eu não acredito, não sou só eu participo, eu compactuo com um grupo alemão que acha que doença bulk, tá? Massas que sejam maiores do que 7 centímetros, ela deve ser tratada como doença avançada. Ou seja, você deve pegar mais pesado na químio. Talvez essa é a ideia menor. Então, size metas, tamanho importa. Às vezes, quando o residente vem me passar um caso, a paciente teve um Deauville 5 no final do tratamento, ele teve uma resposta parcial no final do tratamento. Primeira coisa, mas o que é uma resposta parcial? É um gânglio do tamanho de uma azeitona ou é um gânglio do tamanho de uma melancia? Então, resposta parcial ela é muito abrangente, só ratificando que o tamanho importa. E a ideia para aquele grupo de pacientes que tinham PET positivo no interim PET, o PET durante o tratamento positivo, a ideia de escalonar também foi mostrada em todos esses artigos, tá? E outros também, tá? De você, o paciente inicia com ABVD, tá? E se ele tiver um PET positivo, ele era randomizado para BACOP ou mantendo o ABVD. Isso só para vocês, tanto no estadio favorável, todos precoces, e no estadio não favorável, que tem aqueles fatores de mau prognóstico, como VHS, sintomas B, etc. Uma coisa eu falo, é interessante, a escalar para BACOP é interessante, tá? Mas não é. Será que é mesmo necessária? Lembrando que o BACOP traz esterilidade, o BACOP necessita muitas vezes de internação, é imperioso o uso de granuloquine, de filgrastina. Então, apesar de que o escalonamento parece interessante, eu mesmo hoje
ainda não escalono terapia. Eu faço 6 ABVDs e se esse paciente tiver doença ainda capitante no PET do meio, eu faço a radioterapia. Eu acho isso menos tóxico do que eu passar para o BACOP com rádio. Este é meu feeling, mas quem escalona para BACOP frente ao PET2 negativo não está errado, tá? Mas agora eu acho que a gente está caminhando nos últimos 8 anos aí, não só para tratar com quimioterapia, tá? Mas realmente entender, isso é graças ao conhecimento já nos últimos 30 anos, eu falo, quem descobriu o CD30 como marcador do linfoma de Hodgkin foi o grupo alemão em 1985. Então, entender de fato as células de Wittenberg e como que elas controlam o microambiente moral. Traga essa figura linda, mostrando que quais são as drogas hoje disponíveis, não estou falando de outras drogas que estão vindo, como inibidor de checkpoint de macrófago, como anti-LAG3, etc. Mas o que a gente tem hoje que endereça não só a célula de Wittenberg, mas também interessa o microambiente. Temos o brentuximab vedotina, que é um anticorpo ligado à droga, tá? Ele se liga no CD30, como vocês podem ver aqui, mas o que mata mesmo não é essa ligação, como no rituximab, que essa ligação proporciona uma ativação de complemento e morte da célula. Não, esse anticorpo é apenas um carreador, porque o que mata mesmo é essas partículas aqui, que é a monometil-auristatina E, é um potente agente antitúbulo. Eu falo que ela é uma prima distante e muito pesada da vincristina, da vinblachina e da vinorelbina, tá? Mas que numa dose, microdose, que é internalizada pelas células, ela não é tão tóxica assim. Então, o anticorpo ligado à droga é o anticorpo que leva pequenas drogas para dentro da célula. E vocês sabem que a adição, vocês vão ver também a seguir, a adição do brentuximab trouxe um incremento de resposta. Outras drogas que, na minha opinião, mudaram o nosso jeito de pensar no tratamento de Hodgkin, ainda disponíveis em fases posteriores, em fases de recaída, mas eu também não vou, eu vou falar logo desse estudo que utilizaram os inibidores de PD-1, são os inibidores de checkpoint. Vocês viram na aula semana passada de microambiente do linfoma de Hodgkin. Então, esse anticorpo ele se liga na molécula PD-1 dos linfócitos T, e vocês se lembram da semana passada que o que rodeia, ou seja, o halo que se forma em volta das células de Wittenberg é composto principalmente por linfócitos TCD4. Isso eu estou repetindo porque, como o professor Kerbauer falava, a repetição traz o aprendizado. Então, esse recrutamento de linfócitos T em volta das células de Wittenberg se dá através da proteína TARC. Agora, como as células de Wittenberg expressam muito a molécula PDL1, é o mecanismo de disfarçar, de criar uma anergia, uma falta de resposta T, tá? Você tem, então, um monte de linfócitos T em volta, mas todos eles anérgicos, porque o PD1 se liga no PDL1, que é o sinal 2 do reconhecimento imune antitumor, e bloqueia a resposta imune, tá? Então, você se lembra, o reconhecimento é sinal 1, THC via MHC, se for linfócito T CD4, MHC de classe 2, se for linfócito T CD8, MHC de classe 1. E o segundo signal, ou sinal, é ativação, e o terceiro sinal é a liberação de citocinas, como interferon, etc., para matar a célula. Então, o que acontece com o aumento de expressão de PDL1 nas células de Wittenberg, ela bloqueia o sinal 2, que é a ativação. Agora, se eu usar o anticorpo como pembrolizumab e o nivolumab, eu vou, na verdade, inibir a inibição.
Então, eu inibo essa ligação do PDL1 com PD1 e eu ativo os meus linfócitos. Então, tudo que as células de Wittenberg orquestraram para criar essa energia, esta droga, o nivo, o pembro, ativam esta energia que é presente no microambiente do tumor e as células de Wittenberg morrem, tá? Foi em 2018, tá? Que, ou seja, não tem muito tempo, que trouxe esse estudo, que é o Echelon 1, um estudo multicêntrico com a participação de vários países, tá? Que é a adição do brentuximab ao esquema AVD, com a chance de tirar a BLEL, já que a BLEL é muito tóxica. Tem algumas críticas para esse estudo, tá? Mas depois, em algum momento, a gente discute isso com mais calma. Mas esse estudo randomizado, muito bem feito, randomizaram 1.400 quase pacientes em dois grupos, um grupo que recebeu a BVD e o outro grupo que recebeu BV, brentuximab vedotina, mais o AVD sem a BLEL. E o que esse estudo mostrou, todos para pacientes 3 ou 4, tá? É que esse estudo também envelheceu muito bem, como um bom vinho, tá? Depois de 6 anos, o que a gente viu foi um ganho de sobrevida global, tá? Eu, na minha opinião, esse estudo ele foi autorizado, ele foi publicado do Connors, que é da British Columbia, em Vancouver, e se tornou o standard of care para cá, para a Europa e para os Estados Unidos, mas baseado na PFS. Agora, depois de 6 anos, foi publicado que a adição do Adcetris, que é o nome comercial, brentuximab ao AVD, foi superior em termos de sobrevida global, tá, quando comparado ao ABVD. Ah, Otávio, mas é pouca diferença. Lógico, tudo em Hodgkin não vai ser uma grande diferença, porque felizmente você não vai sair de 30 para 90, mas você vai sair de 90 para 95. E se pensar em jovem, eu sempre faço esse exercício com os mais jovens. Se fosse você, com conhecimento, com a crítica ao estudo, você iria receber ou não o brentuximab versus o ABVD? Nesse estudo, trouxe um P significante, mas é o mais importante, o hazard ratio de 0,59, demonstrando praticamente 40% de diminuição de chance de óbito, de morte, tá? De óbito, de progressão do grupo que recebeu brentuximab versus o ABVD. E tem aquela história, o alemão fala isso, se você quer curar o Hodgkin, cure logo no início. Não que seja impossível curá-lo depois. O Hodgkin, o bonito do Hodgkin, que ele sempre vai ser curado, potencialmente curável, independente do em qual momento que você está. Mas como eles falam, hit hard and early, bata cedo e precoce, cure logo esse paciente. E o BV-AVD, já com ganho de sobrevida global, é hoje um dos standards of care para o linfoma de Hodgkin avançado. E a gente poderia pensar com essa curva aqui. Ah, gente, não precisa mais estudar linfoma de Hodgkin. A gente cura mais de 90% desses pacientes. E se eu adicionar o brentuximab, curamos mais ainda. Mas aí, esse ano, na ASCO e no IRA e em Lugano, ou seja, nesses grandes eventos que a gente teve, trouxe esse estudo do Alex Herrera, da Califórnia, ele é de Stanford, tá? E ele trouxe o estudo do SWOG, que foi um estudo americano, que foi a adição do nivolumab ao AVD versus o brentuximab ao AVD. Então, esse estudo quis derrubar, tá, a ideia de que o BV-AVD agora era o standard of care e ponto final. É bonito isso porque a gente vê o tanto que a gente evolui e que as verdades absolutas elas caem rapidamente hoje. Nesse estudo, tá? Ele foi apresentado, é um estudo muito bonito, muito bem desenhado,